irmãos do canal PulpTube, o PulpTube no YouTube, você deve estar se perguntando por que ele está de máscara, fazendo vídeo de máscara. Ninguém faz vídeo de máscara, pois é, mas eu estou fazendo. Então, esse é o canal PulpTube e esse é o quadro Ervas Daninhas na Seara do Mestre. E esse é René Kivitz, você certamente já ouviu falar dele. Ele viralizou aí, ficou mais conhecido ainda por causa dessa polêmica da atualização da Bíblia. Ele propôs atualizar a palavra de Deus para ficar de acordo com este mundo atual, esse novo mundo, essa nova era em que estamos vivendo, em que estamos inseridos. Então precisamos atualizar a palavra de Deus para que ela possa se ajustar aos pecados das pessoas de hoje em dia. Pode se ajustar a cada um. Não é nós que temos que nos moldar a palavra de Deus, mas sim a palavra de Deus tem que se moldar a nós, tem que se moldar a mim, tem que se moldar a cada um de nós. Isso não existe. Vamos falar sobre esse assunto hoje. Você vai entender também porque está aí na thumbnail, está aí na capa, o Davi Neto da Deus é Amor. Então fique com a gente. Vamos falar também sobre algumas outras heresias de René Kivitz. É isso aí. René Kivitz é o mesmo pregador que falou sobre a mulher samaritana. Jesus foi conversar com ela e ela pediu água. E Jesus disse: se alguém tomar da água que eu tenho para lhe dar, nunca terá sede. É uma água que jorra para a vida eterna. Ele insinuou algo ali muito feio, uma coisa que o pregador não deve falar. Eu assisti a mensagem para não ser injusto com ele, para tentar entender o contexto, mas essa parte aí da mulher samaritana e do que ele falou ali não deveria, é algo desnecessário que só serviu para arrumar polêmica. Então essa mulher aqui é uma samaritana, ele é judeu, e ele fala para ela: me dá um pouquinho de água, e ela dá sequência na conversa. Ela diz assim: como assim? Você vem me pedir água? Você é judeu, eu sou samaritana? Aí Jesus diz assim no versículo 10: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água para você, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Eu tenho uma água divina para te dar. A mulher olha para ele e fala: que conversa é essa? E água viva é um eufemismo, porque aqui a Bíblia tem trechos impróprios para menores. Aqui água viva é uma água que jorra. É um esguicho. Tem um esguicho para te dar. É uma palavra de duplo sentido. Essa mulher está querendo ver onde essa conversa vai chegar. Jesus está falando de água mesmo, ele está falando da virilidade dele e do sêmen dele. Então, e René Kivitz também é o mesmo que falou que Hitler vai estar no céu quando nós chegarmos lá. Herodes também vai estar lá. Hitler, aquele mesmo que matou milhares de judeus, fez mal para tanta gente, era um anticristo da época dele, um verdadeiro demônio em forma de pessoa, vai estar no céu. E eu acredito, claro, que o sangue de Jesus purifica-nos de todo pecado, não importa qual pecado, não sendo a blasfêmia contra o Espírito Santo, o resto tudo Deus perdoa. E Deus poderia sim ter salvo ele se ele tivesse se arrependido de coração, se convertido ao Senhor Jesus Cristo, ter pedido perdão por todos os pecados dele, não só a Deus, mas as pessoas às quais ele prejudicou, os familiares, tanta gente. Assim como vale para nós mesmo, a salvação para nós também está em Jesus, mediante o arrependimento sincero e de coração. Mas Hitler vai estar lá no céu, nós vamos encontrar ele, sem ele ter precisado nunca ter crido em Jesus, nunca ter se convertido a Jesus. Veja isso. Vem dizendo que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, o Cristo, ele tira o pecado do mundo. O pecado não está mais presente na relação entre Deus e os homens. O pecado foi tirado. E quando nós estamos em Cristo, Deus olha para nós, não há pecado. Na verdade, não apenas nós, mas toda a humanidade. Assim vai, quando você puxa essa cadeira, o anjo, aí também não.
Está reservado. Para quem? Hitler. Ah, você está de brincadeira comigo. O Hitler vem. O anjo diz para você, se ele vem ou não vem, eu não sei, mas está convidado. Mas ele se converteu? Aí você fala, não, não é o Hitler convertido. É o Hitler. Mas ele foi batizado numa igreja batista ou presbiteriana? Não é o Hitler batizado numa igreja evangélica. É o Hitler. Mas ele teve então uma experiência secreta com o Espírito Santo, ele falou em línguas e só Deus ouviu, é isso? Falei, não é o Hitler batizado com o Espírito Santo, é o Hitler. É o Hitler. Mas e o pecado dele? Que pecado? Que pecado? Você diz, o pecado, você está ligado quem é o cara. Você está informado quem é o Hitler. O Facínora. Mas que pecado? Eu não estou vendo. Não, mas entre Hitler e o céu tem o pecado dele aqui no meio. Aí o anjo teria que abrir para você João capítulo 1, versículo 29 e falar, leia aqui comigo, cidadão. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Tirou. Hitler tem um lugar à mesa. Herodes tem um lugar à mesa. O prato dele está lá. Os talheres dele estão lá. Com seu próprio sangue, ele comprou homens de toda tribo, língua, povo e nação. Esses redimidos foram constituídos reis e sacerdotes de Deus e reinarão com ele. Sem dúvida, esse é o significado correto de quando se diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse mundo não significa cada pessoa em particular, mas pessoas espalhadas em todos os povos, tribos, línguas e nações. Portanto, quando João Batista apresenta o Cristo como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele não está afirmando que o mundo inteiro terá seu pecado expiado pelo Cordeiro de Deus. Ele simplesmente está dizendo que o Filho de Deus não veio para tirar o pecado de uma nação em particular, como, por exemplo, os judeus. Assim, os redimidos têm seus pecados punidos na pessoa do Cordeiro de Deus. Já os ímpios, inevitavelmente, têm seus pecados punidos no lago de fogo. Apocalipse 20. E alguém vai chegar lá no céu, segundo ele, e vai dizer assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu nem sou desse lugar, nem acreditava em Jesus. Algo assim que ele falou aí nesse sentido. E Jesus vai falar, você está aqui pelo que eu fiz, olha minhas mãos furadas, pelo que eu fiz, não pelo que você fez. Então, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Porque segundo ele, essa palavra está dizendo assim que Jesus tirou o pecado do mundo, não existe mais pecado, então está todo mundo salvo, não tem nenhum problema. Que essa é uma crença, não uma crença evangélica, não, é uma crença aí de seitas. Inclusive, olha só o que essa moça, que não tem nada a ver com evangélica, não é crente, não é cristã, é de uma crença estranha aí. Veja o que ela fala, praticamente a mesma coisa que ele falou com outras palavras. O querido e amado Luiz me enviou o seguinte comentário. Olá, Cris, me chamo Luiz, gosto muito dos seus vídeos, me sinto muito bem assistindo eles, me sinto leve, me sinto em paz com a sua energia, seus vídeos vêm me ajudando muito, muito, estou meditando há alguns dias e já me sinto diferente. Aí ele manda um comentário bem longo e extenso dizendo que ele despertou. Mas que como ele é muito jovem, tem apenas 17 anos, às vezes ele se sente culpado, como se estivesse pecando, ele até coloca entre aspas, de querer aproveitar a vida, de sair com as meninas, de aproveitar com os amigos dele, de sair para a vida. Ele sente que ele está fazendo coisas do mundo e que uma pessoa desperta não deveria estar fazendo isso. E o que fazer numa situação dessas? Ele me pergunta, Cris, me ajuda, o que é que eu devo fazer? Eu estou realmente pecando? Eu estou fazendo coisas erradas? Querido e amado Luiz, essa dúvida é de tantos outros irmãos e irmãs dessa nossa linda, maravilhosa família cósmica, porque quando a gente desperta, começa a pensar, isso é errado, uma pessoa desperta não pode fazer isso, uma pessoa desperta não pode fazer aquilo, mas nós não podemos cair na armadilha daquilo que já vinha acontecendo com o ser humano ao longo dos últimos séculos, que é rotular situações como erradas, pecaminosas e vão ser punidos se vocês fizerem isso ou aquilo. Entende o que eu digo? Porque, na verdade, essa história de pecado já foi longe demais. Não estamos aqui para sermos punidos por nada. Estamos aqui para escolher apenas entre o medo ou o amor. E Deus é puro amor.
Então, mas não é isso que a palavra de Deus diz, não. A palavra do Senhor diz que não existe salvação sem Jesus. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual quer que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. O próprio Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta querermos ter salvação ou dizer para as pessoas que elas podem ser salvas sem Jesus, porque não é verdade. Isso é heresia. E ele falando que ele deseja no coração dele, de uns tempos para cá, inclusive, que todos sejam salvos, que a humanidade inteira seja salva. Eu também tenho esse desejo. Eu gostaria muito que isso fosse real, que todos fossem salvos, inclusive meus parentes, a minha família e tanta gente que eu oro, mas infelizmente não é verdade. Não adianta nós desejarmos isso e pregarmos que é assim, como ele diz, que é assim mesmo, que é. Não é, porque a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que a salvação é por Jesus, sim, é pela fé em Jesus, é pela graça, mas nós temos que aceitar essa salvação, nós temos que aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador e vivermos uma vida na presença dEle, porque as obras que nós fazemos não é para sermos salvos, as boas obras sim são porque nós somos salvos. Então, a palavra de Deus não deixa margem para dizer que existe salvação sem Jesus, não adianta. Então, se queremos ser cartas para o novo mundo, e se a igreja quer ser carta para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar a Escritura, e vamos ter que fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar os pecados de gênero da nossa sociedade. De enfrentar a questão da homossexualidade, da homoafetividade e dos gays que frequentam as nossas comunidades, estão dentro das nossas comunidades, mas continuam sendo condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Nós vamos ter que ter coragem de enfrentar isso, senão continuaremos brincando de religião. E não seremos cartas para o novo mundo, nós seremos texto morto que descreve um velho mundo. Eu não quero isso. Não é mais possível, o mundo mudou. Não é possível ler a Bíblia como se nós não tivéssemos 2000 anos de civilização humana, 2000 anos de Espírito Santo iluminando a igreja. Não é possível. Não é possível tratar a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas. Inclusive, Éder René chegou a gravar um vídeo depois de tanta polêmica, tentando se explicar. Explicou, se defendeu, mas não convenceu e se contradisse em seu próprio depoimento, suas próprias desculpas. Inclusive, teve o Caio Fábio, você conhece muito bem Caio Fábio. Caio Fábio é outro aí. Então, Caio Fábio também defendeu ele. Inclusive, Caio Fábio disse que essa não é a primeira vez que ele fala, não. Essa é a primeira vez que ele coloca na internet isso, mas que ele já falava nas reuniões dos pastores, nos cultos de sua igreja e tal. Ele já falava isso mesmo que ele está falando aí. E outro que defendeu o Caio Fábio foi o tal de Victor Azevedo, esse jovem que também está causando muita polêmica com suas heresias. Um jovem que começou bem, talvez, mas que infelizmente deu lugar para doutrinas de demônios entrarem em seus ouvidos e seu coração. Depois, um outro vídeo, vamos estar falando sobre o Victor Azevedo também. Ele também defendeu o Éder René Quiles. Assista um pedacinho. Ei, gente, bom dia. Eu acabei de postar um vídeo aqui da mensagem do Ed René Kivitz de ontem. E é muito doido como que as pessoas não conseguem entender o português. E como quando elas ouvem uma fala que pode comprometer algo que elas acreditaram a vida toda, elas já erguem um escudo e já começa a tirar lanças e tudo isso. É realmente muito triste. É só por isso que a gente faz o que faz e é o que é como igreja evangélica no Brasil. Uma pena. A gente tinha muito mais potencial se a gente soubesse ouvir, entender
repensar e ter coragem de mudar. Triste. A conclusão que eu chego é a seguinte: para você rever uma crença e mudar, tem que ter humildade. Porque, obviamente, isso vai ficar exposto. Você mudou e todo mundo vai perceber, principalmente se for líder religioso. Só que tem um problema maior em não mudar. Não mudar, não progredir, é não avançar. E não avançar é virar museu, que é o que infelizmente muita igreja está virando. Uma pena. Eu acabei de tirar o vídeo porque é uma pena como as pessoas têm coragem de falar certas coisas, e como quem tá no vídeo ali não sou eu, é o Ed. Por respeito a ele, eu sei o potencial que a galera tem de pegar esse vídeo e fazer e se tornar, enfim. Então faz o seguinte, quem quiser ver, a mensagem tá aí. Com muita tristeza no coração que eu vejo isso acontecendo mais uma vez. Quem não concorda, não sabe ficar em silêncio, ou não sabe usar a plataforma dele pra falar o que acredita, tem que vir ficar xingando o outro aqui. E aí, se não concorda com você, é fácil colocar na caixa da heresia e do filho do diabo. Assim. Então, Vitor, não somos nós não que colocamos vocês na caixinha da heresia, na caixinha do diabo, mas é a palavra de Deus mesmo que coloca, né? A palavra de Deus no seu contexto que coloca falsos profetas, falsos mestres como vocês na caixinha da heresia. Então, e por que eu coloquei o Davi de Almeida, ou Davi Neto, Davi Miranda neto do missionário Davi Miranda? Por que eu coloquei ele na thumbnail, na capa do vídeo aqui? Porque, por causa disso aqui, foto com o Éder Requires, inclusive no seu Instagram, quando perguntaram quais os pregadores favoritos dele, ele citou, além de Billy Graham, Luciano Subirá, David Wilson e outros que são realmente homens de Deus, mas citou Éder Requires, que é um dos seus espelhos, um dos seus pregadores favoritos, e até tirou foto com ele. Essa foto aqui, e a que está aparecendo também para você aí na tela. Se o missionário Davi Miranda estivesse vivo, o que ele diria disto? Com certeza, se ele pudesse, ele levaria o Éder René para pregar na Deus Amor, e não está longe disso acontecer, não, né? Como é que ele, que talvez no seu subconsciente ou consciente, ele deseja ser o sucessor do missionário Davi Miranda, é um homem sério, um homem de Deus, um homem de oração, apesar de seus erros, como todo mundo tem, ter como seus gurus aí, um homem desse que prega heresias descaradamente, e agora está dizendo aí que devemos atualizar a Bíblia para os pecados aí atuais, os pecados que sempre existiram, mas que estão mais em evidência agora, possam estar melhores amparados aí pelas Escrituras Sagradas. E agora, Davi Neto, e agora? Este vídeo não é para confrontar e nem para afrontar você, meu irmão, mas é apenas um alerta. E mais uma vez eu quero dizer, este canal não é um canal de denúncia, não é um canal de fofoca como Carpano, também como tantos outros, o Zion, o Chico Gospel e outros. Não é um canal desses, porém eu estou sentindo nos últimos dias aqui, principalmente depois de uma experiência que eu tive com Deus aí, um concerto que eu estive com Deus, e eu estou sentindo aí a vontade de realmente denunciar os falsos profetas, de denunciar as heresias, denunciar essas obras satânicas que estão tentando entrar nas nossas igrejas e na mente do nosso povo, e de muita gente que está se convertendo agora e não tem uma raiz, não tem um suporte espiritual e nem bíblico, e acabam acreditando nessa pataquada aí.